Olá pessoal, tudo bem? Nessa vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito interessante para integração com a IDE do Arduino. Tá? Eu estou falando aqui do SCADA BR. O SCADA BR, para quem ainda não conhece, ele é um supervisório open source. Tá? Então, o grande diferencial dele é que a gente pode integrar os nossos protótipos para poder fazer diversos acompanhamentos, né, monitoramentos de diversas situações. Né? Então, ele é uma ferramenta muito robusta, tá, que auxilia principalmente aquele profissional que demanda estar acompanhando algum equipamento, funcionamento de uma fábrica, né, seja um motor, fazer ligar ou desligar algum objeto, enfim, são várias possibilidades, né, dentro desse sistema. Né? Aqui é a página oficial, né, do SCADA BR. Então, falando só um pouquinho dele, o SCADA BR ele foi desenvolvido por uma equipe de Santa Catarina. Esse projeto ele teve financiamento da FINEP, do SEBRAE, do CNPq, né, na qual a proposta era realmente desenvolver um supervisório gratuito, né, um supervisório completo, brasileiro e gratuito. Então, com isso, eles iniciaram uma proposta lá em 2006 e de lá para cá esse projeto foi ganhando mais adeptos, né, usuários, pessoal contribuindo e hoje é muito utilizado, inclusive para atender diversas demandas aí, como automação industrial, automação residencial, no próprio saneamento, né? Tem muita gente que utiliza o SCADA BR em controles aí, em abastecimento de água, em tratamento de água, de esgoto, né? Para acompanhar todo o processo. Dá para utilizar em laboratórios clínicos, né? Monitorar aí temperatura, umidade, ou seja, é uma gama muito grande de possibilidades, né? Na parte energética também, né? Controlar aí sistemas de energia, monitorar todo o processo desde a geração até a transmissão, entre várias outras situações. Para nós, né, o que mais interessa é a possibilidade da gente utilizar ele para a internet das coisas, né? Que é, na verdade, possibilitar fazer todo esse apanhado aqui, né? Que é monitorar uma temperatura, uma umidade, verificar condições de um equipamento, de um aparelho, ligar, desligar algum motor, por exemplo, né? Seria algumas das opções. Então, a grande vantagem justamente é a gente ter esse produto, né, um supervisório open source, porque supervisórios hoje pagos, eles são muito caros. Então, com essa ferramenta, a gente consegue trabalhar de forma profissional, desenvolver projetos muito bons, né, e prover esse funcionamento, inclusive para as empresas, né? A gente está aí numa crescente aí, com a questão da indústria 4.0, então essa ferramenta aqui ela vem a somar com a nossa proposta, né, que é criação de produtos, protótipos e integração com o arranjo produtivo. Né? Então, essa ferramenta vai nos auxiliar bastante. Então, esse aqui é o site oficial, tá? scadabr.com.br. Aqui vocês vão conseguir verificar um fórum, né? Tem várias dúvidas, né? O pessoal sempre contribui bastante. Tem um blog, cases aqui que utilizam, né, o SCADA BR. Enfim, é uma ferramenta para que vocês possam explorar aí, né, o conteúdo teórico de forma mais profunda. Aqui eu apresento para vocês também a página do CERT. Tá? O CERT também é um dos apoiadores do projeto do SCADA BR, né, a Fundação CERT.
apoiou também, de certa forma, o desenvolvimento desse sistema, né, desse supervisório. Então, aqui nesse link aqui, vocês vão encontrar várias informações, né, do que é o SCADA-BR, como que instala, tem até algumas videoaulas, né, vocês podem estar utilizando aqui as opções para vocês buscarem o que realmente possa ser útil para os seus desenvolvimentos, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque o objetivo principal dessa vídeo é a integração do ESP 8266, né, através da IDE do Arduino, e integração com um supervisório, né, a gente fazer um monitoramento. Então, esse é o objetivo dessa vídeo. Então, aqui para efeito de instalação, a instalação do SCADA-BR é bem tranquila, tá? Aqui no próprio site do SCADA-BR vocês conseguem baixar a aplicação, tá? A instalação, a única ressalva que eu faço para vocês é o seguinte: é necessário instalar o Java, tá? Ter um Java instalado. De preferência, utilizem o Java 7, tá? O SCADA ele tem um pouco de problema de compatibilidade, às vezes com versões superiores, tá? Então, utilize o Java 7, faça a instalação dele. Logo após, você instala o SCADA-BR. Tá? Então, o que é o SCADA-BR na verdade? Aqui nessa imagem aqui, dentro da página do CERT, dá para vocês entenderem. A gente vai instalar um servidor SCADA, tá, em um computador, e a gente vai ter uma tela, uma interface gráfica, né, para apoio do usuário, aquela pessoa que vai estar acompanhando aquele processo industrial, por exemplo, né? E aqui nós temos um protocolo de comunicação. Então, nós vamos utilizar como protocolo de comunicação, para integrar o nosso ESP ao SCADA, nós vamos utilizar o Modbus IP, tá? Que ele é baseado no protocolo TCP/IP. Então, a comunicação aqui vai acontecer via Modbus. Então, é como se desse lado aqui eu tivesse meus sensores, né? Aqui eu posso ter um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um motor, uma série de outros equipamentos, né? Onde, através desse protocolo de comunicação, eu consigo comunicar com o servidor SCADA e apresentar o que ele está coletando de dados, né? E a questão visual também, para você manter em funcionamento uma planta industrial, né? Basicamente isso. Mas ela pode ser utilizada na agricultura, né? Agricultura de precisão. Hoje está muito difundida também a questão do agronegócio, ampliação da produção, né? Então, você consegue controlar uma série de situações, até condições meteorológicas, né? Então, é muito bacana esse sistema para diversas situações aí do nosso cotidiano. Aqui, como eu disse, né, para instalar o SCADA, você vai ter que ter um Java, né? Então, ele roda através do Tomcat. O Tomcat ele é um servidor web Java. Então, você instalando o Tomcat, ou na verdade o Java, e depois que você instalar o SCADA-BR, é muito importante que para você rodar o SCADA-BR, você tem que startar o serviço Tomcat. Então, observe que quando você finalizar a instalação do SCADA-BR, ele vai criar um modo de configuração do Tomcat. Então, você pode abrir ele deve estar provavelmente parado, vai estar em stop. Então, você starta o serviço para depois você iniciar o SCADA-BR, tá? Senão, às vezes, você vai ficar achando que você fez algo errado e, na verdade, é que o Java não foi startado, tá? Bom, como eu disse, aqui vocês vão encontrar uma série de informações, né? Aqui tem um passo a passo da instalação,
tá? Não tem nenhuma dificuldade. Aqui é onde eu digo que você tem que abrir a configuração do Tomcat. Aí aqui você tem que, ele vai estar como stop, então você tem que startar o serviço, tá? Uma outra possibilidade por exemplo, nessa opção aqui onde está escrito manual, você deixar automático. Dessa forma, toda vez que você iniciar o seu computador, o Tomcat inicia automaticamente, tá? Sem você precisar entrar nessa janela de configuração. Aí fica a critério do usuário aí. Quando a gente configura, né, instala, na verdade, o SCADA-BR, se a gente for rodar ele diretamente da nossa máquina, como é o caso aqui dessa vídeo, eu vou estar utilizando dentro do localhost, né? Então, o endereço de acesso no meu browser é localhost 2.8080, né? No caso, na instalação, ele vai dar a opção da porta. Aqui é a porta default, né? Então ele está com 8080, que é a porta no ato de você instalar o SCADA-BR. Se você quiser alterar a porta, tudo bem. Lembrando que você tem que usar essa porta para poder acessar. De todo caso, você pode não só apenas via endereço, né, lá no browser, mas ele vai criar também na sua área de trabalho um ícone aí de acesso ao SCADA-BR. Então você pode clicar nele que ele também já vai abrir seu browser no endereço correto, tá bom? Abrindo o browser, a senha padrão, se você não alterou as credenciais de acesso, admin. Então você coloca usuário admin, senha admin, e ele já vai entrar na página inicial aí do SCADA-BR, que é essa tela aqui, tá? Mas antes de eu iniciar a explicação da tela, a gente fazer as configurações, eu quero mostrar uma outra questão para vocês. Bom, nós vamos utilizar o Arduino, né? Então, como eu vou utilizar o Arduino, o Arduino a gente tem a seguinte situação. Eu vou ter que, na verdade, inserir bibliotecas, né? Ou seja, eu vou utilizar o ESP8266 e para que eu consiga utilizar a ideia do Arduino para programar o ESP, além daquela inserção inicial, né, lá em preferências, que eu tenho que colocar uma URL aqui, né, até vocês podem dar uma pesquisada aí no site do Espaço Maker, tem um laboratório que eu mostro como que é feito essa configuração aqui, tá? Então, após feito essa configuração, para a gente conseguir conversar, né, o ESP utilizar a ideia do Arduino para o ESP, é preciso incluir bibliotecas. Então, nesse caso aqui, do ESP8266, eu estou utilizando uma biblioteca desenvolvida pelo professor André Sarmento, né, que a gente pode encontrar no GitHub, né, dele, né, onde ele coloca lá, tem disponível essa biblioteca. Então, eu vou ter que incluir essa biblioteca no Arduino, tá, na ideia do Arduino, e depois eu vou incluir aqui o ESP8266 Wi-Fi e o Modbus H. Tá? Dessa forma, eu vou conseguir desenvolver o meu código e a gente vai conseguir comunicar com o SCADA-BR via Modbus, né? Como a gente pretende que seja feito. Então, pessoal, só mostrando aqui em relação a essas bibliotecas, aqui é a página, né, do professor André Sarmento. Nela vocês vão encontrar uma série de informações explicando sobre a biblioteca Modbus para Arduino, né? Então, recomendo aqui que vocês façam essa leitura, porque é importante entender o funcionamento da biblioteca, né, e alguns parâmetros, né, inclusive de configuração.
Deixa eu ver se tem alguma. Aqui. Esse quadro aqui, ele é bem importante, porque na biblioteca disponibilizada do Modbus, nós vamos fazer uma adaptação onde, na verdade, aqui eu vou monitorar a temperatura e vou ligar e desligar um LED, tá? Então, o LED eu vou utilizar uma saída digital. Então, eu vou utilizar o método da biblioteca status do COIL, tá? Depois lá no SCADA-BR eu mostro isso para vocês. Observem que ele tem 4 tipos de registros, né, para essa integração com o SCADA-BR. Eu tenho holding, registro holding, tenho status de entrada e registro de entrada, além do COIL, status do COIL aqui, que é onde está escrito bobina. E aí, como que você consegue utilizar? Observe que para cada um desses registros eu consigo fazer um tipo de utilização. Né? O status do COIL eu consigo utilizar uma saída digital e permite eu ler e escrever, tá? Lá no SCADA. O registro de hold ele é uma saída analógica, também permite ler e escrever. O status de entrada ele é uma entrada digital, só permite leitura. E o registro de entrada é uma entrada analógica, somente leitura. O código que a gente vai utilizar como exemplo e o que a gente vai monitorar, eu vou estar utilizando o status do COIL, tá? Então eu vou ligar um LED na saída digital, em uma das saídas digitais do ESP, e a gente vai conseguir do SCADA fazer a verificação com as selinas acender e apagar, enviando um comando, né, através do supervisor. E eu vou usar o registro de entrada, onde eu vou usar a porta analógica do ESP, né, o A0, onde eu vou monitorar, vou estar fazendo a leitura de temperatura. Tá? Eu vou usar um LM35 e eu vou fazer a leitura da temperatura. Então, eu vou usar esses 2 tipos de registros como exemplo, né, nesse caso aqui que a gente está utilizando. Então, como eu disse, eu recomendo aqui a leitura para vocês, né, de como que funciona cada item, né, da biblioteca, né, que está disponível aqui no GitHub do André. Observe o seguinte, deixa eu achar aqui onde que está, isso aqui. Como eu vou usar o ESP8266, vocês podem encontrar a biblioteca aqui, ó, nesse endereço aqui, tá? Então, clicamos aqui, só para mostrar para vocês. Observe que aqui ele tem uma pasta Arduino IDE. O que eu preciso de biblioteca são essas duas, tá? Então, quando você for incluir as bibliotecas, baixem essas duas pastas, tá? E incluam essas duas pastas aqui, Modbus IP ESP8266, tá? Bom, por enquanto é isso, né? Então, de posse dessas bibliotecas já instalada no na nossa IDE, né, do Arduino, aí entra a codificação. Aqui eu estou usando até como exemplo, eu fiz uma adaptação de um exemplo do próprio André Sarmento, né, onde ele fez um exemplo com LED, só que aí eu incluí o LM35, né, como registrador de entrada, fiz uma adaptação nesse código para que ele consiga fazer a leitura dos dois sensores, né, dos dois parâmetros, vamos dizer dessa forma. Então aqui eu incluo as bibliotecas, depois eu disponibilizo lá o exemplo do código para vocês, né? E aqui eu tenho que fazer uma configuração Wi-Fi, né? Lembrando que o ESP8266 ele vem com a possibilidade de utilização do Wi-Fi, então eu faço uma conexão na minha rede Wi-Fi
né? Então tenho acesso na minha rede Wi-Fi e após conectado ele vai apontar para mim qual o IP que está configurado no meu ESP, tá? Eu vou precisar desse endereço IP para configurar lá no SCADA através do protocolo de comunicação Modbus, tá? Então, vamos lá para o SCADA para a gente entender então como que funciona. Eu já carreguei, né, o código do Arduino lá na IDE e eu já sei que o meu IP, eu já sei até o endereço que ele foi reservado para o ESP, tá? Então, como eu disse, eu peço para que vocês façam uma leitura minuciosa aqui do SCADA BR, todos os benefícios, como que ele funciona, aqui tem explicação de protocolos, tem videoaulas, tem documentação de referência, tem muito documento para ser explorado aqui, tá? Para vocês entenderem a respeito do SCADA BR. Eu vou, na ocasião aqui, eu vou focar em alguns itens dessa série de opções que vocês têm de configuração. Mas o que eu vou apresentar para vocês é o principal e é o básico para configuração, né, e vocês conseguirem fazer a integração da IDE do Arduino, né, do ESP, com o sistema SCADA BR. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar meu data source, tá? Então eu vou clicar aqui em data source e aqui eu vou escolher qual que é o meu protocolo de comunicação. Então, como a gente vai usar o Modbus IP, eu vou vou escolher a opção Modbus IP e aqui eu vou criar ela, tá? Eu vou adicionar ela aqui clicando na opção adicionar. Bom, feito isso, ele vai abrir essa parte aqui de configuração, que é a configuração do Modbus, tá? Então eu vou colocar um nome aqui, colocar ESP8266, só para... Pode ser qualquer outro nome, tá? Um nome que você saiba aí o que você está utilizando. Em relação ao período de atualização, eu vou colocar aqui 1 segundo, tá? Para a gente conseguir ver acontecer. Esses outros parâmetros aqui eu não altero nada. E aqui onde está host, aqui eu vou colocar meu endereço IP. No caso aqui ele é 192.168.0.105. Foi o IP da rede local que ele pegou. A porta não precisa mexer, tá? Quase sempre vai ser 502, nesse caso aqui do Modbus, né? Nessa aplicação do SCADA, a não ser que tenha uma outra modificação, aí você vai precisar se orientar através de alguma documentação mais específica, tá? Aqui são os alarmes, tá? Ele vai ficar dando alguns alarmes quando você entra, acessa, quando salva. Então, para não ficar aparecendo essas mensagens, eu vou colocar aqui nenhum alarme por enquanto, tá? Que eu não quero receber nenhuma notificação aqui de momento. Bom, basicamente é isso. O nome, atualizei o período aqui, né, que eu vou verificar a análise, né, dos meus sensores e o meu endereço IP. Então, eu vou salvar, né, a data source está salva. Aqui eu posso pesquisar os nós Modbus, né? Observe que ele vai encontrando os nós aqui de acordo com a biblioteca que foi instalada lá. Né? Aqui a gente consegue fazer a leitura dos dados, localizar os pontos, né? Só que eu já vou direto, como eu disse para vocês, na seguinte situação. Aqui então eu criei o meu data source, agora eu preciso criar os data points. Os data points são os meus sensores, né? No caso aqui eu tenho um LED e um sensor de temperatura que eu estou usando o LM35. Então eu venho aqui em adicionar, vou colocar aqui o primeiro ponto LED. Aqui eu não preciso mudar nada nesse endereço. Escravo continua como 1, né? Que é o meu
a identificação do meu ESP, né? Ele está como escravo número 1. Se vocês recordarem do que eu falei agora há pouco, até lá analisando o GitHub lá do André Sarmento, eu vou utilizar o LED na opção status coil, então ele já está por padrão, né? Aqui as 4 opções lá que a gente viu de utilização. Então vou usar o status do coil. Aqui não deixa eu mexer, né? Binário. Aqui é uma coisa interessante. Depois vocês podem verificar no código, que eu vou disponibilizar lá um exemplo. No código, deixa eu conferir aqui. Eu coloquei o LED. O LED está no pino 10, né? Na verdade, não é no pino, né? Está no registrador 10, no registro 10. O pino é outra coisa, o pino é lá do ESP, né? Eu estou usando o LED no registro 10 e o sensor de temperatura no 11. Então, vamos voltar lá na configuração. Então, aqui onde eu tenho o meu offset, o offset aqui é o meu registro lá. Então, para o LED é o 10, tá? Nos demais itens aqui eu não vou mexer em nada, né, no meu caso. Então eu posso salvar esse primeiro ponto. Vou adicionar um outro ponto, que é temperatura. Vou colocar temp aqui para ficar mais resumido. O temperatura eu estou usando como registrador de entrada, né? Então vou selecionar registrador de entrada. Aqui eu vou escolher inteiro 2 bytes sem sinal, tá? Para ele mostrar para mim a leitura do sensor. O registrador foi colocado como endereço 11. Então, em offset eu coloco 11. Aqui em multiplicador, o que acontece? Se vocês observarem o datasheet do LM35, vocês vão observar que, como eu estou usando ele numa entrada analógica, né, do ESP, ele opera com 10 bits. Então, eu tenho que fazer um cálculo para eu encontrar um valor para esse multiplicador. Senão, ele vai pegar puramente o valor lá lido e vai apresentar para mim na tela. Então, eu preciso fazer esse cálculo de conversão, tá, analógico digital, para eu conseguir ter um valor coerente com a temperatura ambiente, né? A temperatura de onde eu estou. Então, depois eu coloco também o cálculo lá para vocês, porque ele envolve a tensão aplicada no componente, no caso do LM, né? Eu tenho a leitura do momento ali, o valor de tensão daquele momento ali que ele está fazendo a conferência. E lembrando que o ESP está com uma alimentação de 3,3 volts. Então, o LM35, ele diz lá no seu datasheet que cada 10 milivolts equivale a 1 grau Celsius. Então, a gente tem que fazer esse cálculo para chegar no valor. Aqui, como eu já fiz, eu vou antecipar e colocar 0. Vamos ver se ele aceita a vírgula aqui. 0, o ponto que é melhor. 325. E no aditivo é uma correção dessa temperatura que para chegar dentro do valor esperado. Então, eu vou colocar menos 3,3, que vai fazer com que ele chegue próximo da temperatura ambiente. Ok? Vou salvar. Beleza, tem só esses 2 pontos. Aqui eu vou ter que habilitar eles, tá? Então eu posso clicar aqui, ele já habilita os dois, ó, habilitou os 2 pontos, ok? Agora eu volto aqui no meu Modbus, né, no Data Source, e eu tenho que habilitar o Data Source, né? Eu habilitei só os pontos, eu tenho que habilitar o Data Source, senão eu não vou conseguir visualizar o que eu estou monitorando. Então, clico aqui, ficou verdinho, está habilitado.
Onde tem esse olho aqui é o meu watchlist. Aqui é onde eu consigo verificar todos os parâmetros que eu coloquei na configuração do meu sensor, né? O que eu estou analisando, né? Essa conversa, comunicação que existe, Modbus, ESP, né? E trazendo essa informação aqui para o SCADA-BR. Então, eu clico aqui em Watchlist, ele vai mostrar os dois pontos aqui que eu criei, tá? Então, eu vou clicar na seta verde aqui para enviar ele para o Watchlist e aqui o outro, tá? Bom, o que ele está pegando aqui no momento, né? Ele está pegando aqui né? O LED ele vai estar em dois estados, né? 0 ou 1, né? Significa 0 ele desligado, apagado, e 1 aceso, ligado, tá? E a temperatura ele vai estar registrando aqui. Só que o interessante aqui é a gente ajustar esses data points para ficar uma forma melhor visual, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em detalhes do data point. No caso do LED, ele vai me trazer para essa opção aqui do LED, né, do data point. Aqui eu vou, do lado da palavra LED, editar data point. Nessa edição do data point, o que eu vou colocar aqui? Eu vou escolher aqui em propriedade de renderização, opção binário. Então, quando ele estiver em 0, eu quero que ele esteja desligado. E ele vai ficar na cor vermelha, tá? Quando eu setar ele vai estar ligado e eu vou colocar ele na cor verde, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode mexer aqui. Não, tem várias configurações que dá para ser feito, mas de momento basicamente isso aqui. Então vou salvar, tá? E vou voltar lá no meu watchlist. Observe que ele já mudou aqui para mim, tá? No caso aqui ele está ligado. Eu posso vir aqui, ó, clicar desligado, ele já muda para mim a posição desligado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso acontecendo na protoboard, onde tem os sensores ligados ao ESP. Toda vez que eu der um comando aqui, ele faz com que altere o estado, né, desse meu parâmetro. O mesmo eu vou fazer aqui com a temperatura, tá? Então eu vou clicar aqui, detalhes do data point. Vou clicar aqui em editar. Aqui eu posso escolher a unidade, tá? Deixa eu ver aqui. Graus Celsius, tá? Nessa opção aqui, onde lá no LED dava a opção plano e binário, aqui eu tenho várias outras opções, né? Plano, analógico, faixa, período, né? Se for analisar uma faixa, por exemplo, de tempo, um período, um plano. Aqui eu quero colocar plano, que eu quero que ele apareça para mim lá no valor da temperatura, o que é aquele número lá, né? Então, eu vou colocar aqui a unidade, graus Celsius, para que ele apareça lá para mim. Nessa opção aqui, deixa eu ver, na verdade, a opção aqui é a faixa não, analógico. O analógico vai ficar melhor visual para a gente, porque se vocês observarem, lá ele, depois da vírgula, ele aparece várias casas decimais. Então aqui eu quero que ele apareça somente duas casas, tá? Então eu coloco o formato 0.00 e aqui sim eu coloco a unidade, tá? No sufixo eu coloco a unidade. Ótimo. Então, com isso, é só salvar e vamos observar no watchlist. Olha só, ele já alterou aqui para mim, né?
Então ele aparece agora somente 2 casas decimais e o sufixo que a gente colocou grau Celsius, tá? Então isso aqui é legal porque a gente consegue melhorar a aparência, né, do que o dispositivo está medindo para a gente, ou o que ele está fazendo, né, dar uma orientação até visual. Agora, uma outra possibilidade que a gente tem, né, então a gente viu aqui, a gente cria o data source, depois cria o data point, vem no whitelist, conseguimos configurar os data points, né, edita e ajusta ele, e aqui nós temos a opção de criar uma representação gráfica. Então eu vou clicar nele, que aqui é interessante a gente fazer uma forma de uma IHM, né? A gente consegue colocar uma interface mais intuitiva para o usuário, aquela pessoa que vai estar monitorando esse sistema de uma forma visual. A gente pode colocar a planta da fábrica, um desenho simulado do local, com os parâmetros em seu devido local, e onde acontecer uma mensagem de erro, um valor não apropriado, esse usuário ele vai ser alertado, né? Aí aqui, depois vocês podem estar explorando mais, a gente tem aqui condição de enviar relatório por e-mail, você pode configurar eventos e alarmes, né? Que você pode estar recebendo, ou ele pode estar apresentando na sua tela um alarme, mandando uma mensagem, de forma que você tenha que tomar alguma providência, tá? Então a representação gráfica é aquela tela, aquele painel, onde o operador consegue monitorar o que está acontecendo, né, no ambiente de trabalho, tá? Seja numa fábrica, seja num local aí de abastecimento de água, né, num tratamento de água, por exemplo, né, tem todas as fases do tratamento, você pode estar acompanhando passo a passo, entre outras situações. Na agricultura, às vezes você monitorar a temperatura e umidade do solo, ligar uma bomba d'água, desligar, né? Enfim, são várias aplicações. Então aqui eu vou em editar representação. Aqui está com o nome modelo, foi eu que já tinha colocado, tá? Mas você pode colocar qualquer nome, tá? E aqui eu vou escolher uma imagem de fundo. Eu criei uma imagem de fundo só para dar uma demonstração para vocês de como fica legal essa tela visual, né, e demonstrativa. Então, eu vou aqui escolher o arquivo. Deixa eu... modelos de tela. Eu já tinha criado uma tela. Aí eu faço o upload. Tá? Então a minha tela apresenta aqui, né, as logos. Você pode colocar logo da empresa, né? Pode colocar algum outro tipo de informação. É bem legal. Tá? E aqui a gente vai inserir os componentes. Né? Então você tem uma série de opções aqui. Né? Vocês vão encontrar até lá no próprio SCADA BR e lá no CERT BR, vocês vão encontrar explicação de como criar essas telas, né? Representação gráfica. Vocês vão encontrar também no YouTube aí várias explicações, né? Vídeos explicando como você criar aí uma representação gráfica bacana. Você pode usar HTML, né? Você pode criar aí um layout bacana utilizando HTML, inserir imagens, ícones, enfim. Aqui para demonstração, eu vou usar aqui esse GIF analógico, aí eu venho aqui e incluir. Ele vai aparecer para mim esse quadradinho que parece um Lego, né? E aqui eu vou no do meio, que é imagem. Eu vou usar aqui, vou escolher uma imagem de LEDs aqui, tá? Para a gente configurar o LED. Melhor, deixa eu
Deixa eu ver aqui. O GIF analógico ele não vai permitir eu fazer uma demonstração que eu quero. Vai ser o GIF binário. Tá, incluir ele. Agora sim. Como eu coloquei a opção da imagem lá, desligado, ligado, né, o GIF binário para o LED ele fica mais interessante. Então aqui eu vou... LED. Observe aqui que tem uma série de coisas já, né? Bomba, encanamentos, sensores, tanque, ventilador, né? Já tem alguns desenhos aqui que você pode usar aí para o seu monitoramento. Então, vou pegar aqui o LED, tá? E aqui eu vou optar pelo seguinte: quando ele estiver desligado, que ele vai estar em 0, eu vou deixar ele em vermelho. E quando eu setar ele ficar ligado, eu quero que ele fique em verde, tá? Salvo. Agora eu venho aqui na edição da configuração do componente do DataPoint. Aqui eu vou escolher o DataPoint, no caso aqui é o LED, tá? Aqui eu posso subscrever o nome do DataPoint, posso colocar configurável, né? Cor de fundo, exibir controles. Então, vou colocar aqui configurável, exibir controles, para eu poder fazer a opção lá de como ele pode, né? Que eu estou usando o status do core, eu consigo fazer leitura e escrita, né? Então, dá para fazer uma mudança do status desse LED. Salvar aqui. Olha, já apareceu para mim aqui a opção do LED. Vou arrastar ele. Aí eu tinha criado já 2 vezes. Deixa eu apagar aqui. Bom, vou criar agora um outro GIF binário para ficar mais visual. Só que agora eu vou criar um botão, aqui ó, botão 3D. Então, quando ele estiver em 0, que está apagado, ele vai estar vermelho. Quando ele estiver em 1, que vai estar ligado, ele vai estar azul. Ok? Vou salvar e vou editar aqui o DataPoint, LED, configurável, exibir controles. Beleza. Vou colocar ele por aqui. Então, toda vez que eu apertar o botão aqui, eu mudar a configuração aqui do LED, né, eu ligar ele, no caso aqui ele está desligado, eu ligar, ele vai acender, tá? E para a temperatura, vamos usar um GIF analógico. Vamos ver aqui o que eu tenho de imagem aqui. A gente vai ter que adaptar aqui uma imagem que ele não tem muita opção, tá? Deixa eu achar alguma coisa aqui. Misturador, reservatório. Esse misturador, não. Muito esquisito. Hélice, green interno. Esse aqui acho que é legal. Vamos usar essa opção aqui. Eu vou colocar aqui para ele exibir aqui, né, para a gente verificar. O mínimo 10 graus, o máximo 50, tá? Esse aqui vocês podem configurar da melhor maneira que vocês acharem interessante. Salvei. DataPoint temp, né, temperatura. Vou só para colocar para exibir aqui, né, mas ele não dá nem a opção de configurável. Observe que ele já fica desmarcado para mim. Beleza. Aqui vai mostrar a minha temperatura, tá? Uma outra coisa bacana que dá para eu mostrar aqui é a opção de gráfico. Então eu posso colocar aqui um gráfico, por exemplo, para mostrar a oscilação da temperatura. Deixa eu ajustar aqui.
Vou largura aqui 300 e para ele fazer a cada 1 segundo. E o data point é temperatura. Nome, temperatura. Ok. Beleza, vou deixar aqui. Tá tudo certo, beleza. Então vou fazer dessa forma. Vou ajustar aqui. Aqui a temperatura. E aqui o botão, só para simular o que está acontecendo, tá? E vou salvar. Beleza. Aqui ele está salvo, tá? Observe que ele vai começar aqui a montar, como a gente iniciou agora, o controle aqui do gráfico, né? Então, aos poucos, ele vai montando o gráfico conforme a gente variar a temperatura, tá? Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, quando eu clicar em ligado, ele liga meu LED. Lá no meu protoboard, ele também fez a ligação, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo, eu vou ligar a câmera na protoboard para eu conseguir mostrar para vocês quando eu mexo aqui, né, no SCADA, né, na representação gráfica, mostrar para vocês que realmente acontece a modificação lá no mesmo instante, tá? Então, só um segundo. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma ligação com a minha câmera, né, do celular. Coloquei aqui do lado só para vocês observarem. Então aqui está o meu LM35, tá? E aqui o LED, né? Todos eles ligados no meu ESP. Depois eu coloco também a imagem lá da montagem que eu fiz aqui junto com o código, tá? Então vamos voltar lá no SCADA. Então quando eu clicar aqui desligado, observe que o meu LED desligou, tá? Então eu mudei, né, o status dele para ligado, ele ligou o LED, né, e mudou a cor aqui. Aqui ele está mostrando a temperatura para mim agora aqui a 31,8, né? Eu vou segurar aqui o LM, apertar ele para provocar um calor maior nele. Observe que já está aumentando a temperatura. Tá? A temperatura está aumentando, a 34. E se eu soltar, aí ele vai voltando a temperatura normal e ele vai baixando. Né? E aqui daqui a pouco ele vai começar a montar o gráfico para nós. É que tem poucas medidas até então, né? A gente colocou ele para funcionar há pouco tempo. Então lá nas configurações, inclusive que a gente faz do nosso data point, dá para você mexer lá, né, do período que você quer. E isso aí você tem um registro, né, para muito tempo. Então é muito legal esse tipo de utilização, né, para a gente acompanhar aí o dia a dia aí de um sistema, de uma fábrica, por exemplo. Né, isso é uma pequena demonstração de como essa ferramenta ela é interessante, é robusta, né? E permite a gente realizar uma série de coisas bacanas, né? Fazer um motor funcionar, desligar, acompanhar a temperatura. Às vezes tem, por exemplo, uma caldeira, aí, ó, já voltou a 31 como estava. Às vezes tem uma caldeira que eu tenho que monitorar a temperatura dela, o aquecimento dela, e se ela exceder um certo valor, pode comprometer o meu sistema, pode estourar um cano, enfim, pode prejudicar alguma coisa. Então, a partir do momento que eu tenho esse controle, essa análise, eu consigo antever um problema, consigo resolver o problema sem que
o processo produtivo ele pare, né? Então, essa integração é muito bacana. Aqui, deixa eu tirar aqui a opção aqui da minha câmera, só para eu aumentar a tela, só para vocês verificarem aqui também. Liguei de novo. Deixa eu esconder aqui minha câmera. E aí eu vou ampliar aqui para vocês verificarem. Veja bem, isso aqui dá para a gente trabalhar, tá? Fazer dentro de um servidor mesmo, instalar numa máquina servidora. Dá para fazer um desenho mais elegante, atrativo aqui, né? Colocar várias situações de monitoramento, né? Imagine um protótipo, um circuito com 20 sensores, né, monitorando. Então você tem lá em cada etapa de um processo, você tem lá um sensor acompanhando o que está acontecendo naquele instante, né? Então é muito bacana e você consegue colocar isso aqui num painel, né? Onde o operador pode estar acompanhando e você pode estar recebendo essa informação via formulário, por e-mail, por alarmes, né? Algum alerta onde você pode estar orientando da melhor maneira possível essa solução, tá? Então, é uma integração muito importante, bacana, permite, com isso, a gente criar novos produtos, tá? E conseguir colocar ele numa aplicação real, né? De uso prático mesmo, e inclusive ganhar muito dinheiro com projetos nesse sentido, né? Aqui é um projeto de internet das coisas, né? Não deixa de ser, e com um supervisório, né? Então você está agregando situações, né? Numa aplicação, tá? Então é isso, né? Espero que tenham gostado aí desse vídeo e explorem a ferramenta, tá? Busquem informações, no YouTube vocês vão encontrar vários vídeos a respeito do SCADA-BR, da integração do ESP com o Arduino, né? Mas com base nessa vídeo aqui você vai conseguir desenvolver diversas ferramentas aí bacanas aí para diversas situações, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Abraço, até mais.